Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Hoje também uma transmissão especial em rede com o canal do GECOM, Grupo Empresarial de Comunicação. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa que destaca ações de relacionamento, iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Mais uma vez, eu dou boas-vindas a você, profissional da comunicação, que atua em empresas, que atua em agências, a você como cidadão, como cidadã, que, a partir dos seus princípios e atitudes, defende e acredita na possibilidade de uma sociedade construída de forma participativa, em bases de igualdade de oportunidades para todos. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema que vem ganhando espaço na sociedade, até porque se refere a um caminho para o qual todos nós, independentemente de classe social, raça ou nacionalidade, seguiremos incontestavelmente. Eu falo do etarismo, um termo criado em 1968 pelo gerontologista Robert Butler nos Estados Unidos para descrever a discriminação sistemática contra pessoas idosas, traçando um paralelo com outras formas de preconceito, como o racismo e o sexismo, que estavam sendo discutidos intensamente durante o movimento pelos direitos civis da época. De lá para cá, o movimento pelo anti-etarismo vem ganhando musculatura em países como Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido, e também na Irlanda, que tem adotado medidas de política e políticas de valorização da experiência e contribuição de pessoas de todas as idades. Em países asiáticos como o Japão, Coreia e China, que convivem com o problema relacionado ao etarismo diante do rápido envelhecimento populacional e baixas taxas de natalidade, os governos também adotam medidas para minimizar esse impacto. No Japão, por exemplo, país com o maior número de idosos no mundo, existe uma lei revisada de estabilização do emprego dos idosos, que, entre outras coisas, eleva a idade da aposentadoria para 70 anos e introduz um sistema de emprego válido também para as pessoas com até 70 anos. A Coreia do Sul, por sua vez, possui uma legislação que proíbe a discriminação por idade no ambiente de trabalho. O governo sul-coreano, juntamente com organizações privadas, tem investido em programas para apoiar o reemprego de trabalhadores mais velhos, bem como sua requalificação profissional. A China, por outro lado, em outubro de 2024, elevou o limite de idade para os candidatos que prestam provas de ingresso para cargos nas agências governamentais centrais, passando de 35 para 40 anos. E em janeiro desse ano, iniciou um processo gradual de elevação da idade de aposentadoria para 63 anos para os homens e entre 55 e 58 anos para as mulheres, com o objetivo de reter por mais tempo pessoas idosas no mercado de trabalho. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde tem um papel fundamental nesse movimento, liderando uma campanha global contra o etarismo e publicando relatórios que servem de subsídio para governos e organizações por todo o mundo. O relatório mundial sobre idadismo, por exemplo, apresenta evidências sobre o que de fato funciona para prevenir e combater também, claro, o preconceito de idade. Entre essas medidas estão as campanhas de conscientização, inclusão no mercado de trabalho, promoção da interação intergeracional e também adaptação de serviços e ambientes mais inclusivos e acessíveis para todas as idades. Tudo isso nos traz até aqui, nesse importante momento que compartilhamos com você e que marca o início de uma nova jornada para o GECOM, o Grupo Empresarial de Comunicação,
desta vez em parceria com os irmãos Paulo e Daniel Marinho, criando uma nova frente de combate ao etarismo e em defesa da valorização da experiência e do conhecimento acumulados ao longo de uma trajetória profissional, ao longo de uma existência. Eu falo do movimento Be Story, que nasce hoje, aqui entre nós. E para conhecer em detalhes do que se trata esse movimento, como foi o caminho que nos trouxe até aqui nesse momento e qual será a sua dinâmica, eu recebo os meus parceiros do GECOM, Eduardo Ribeiro, Hélio Garcia e Thales Toffoli, e também os nossos amigos Paulo e Daniel Marinho. Como estamos aqui em muitos, eu peço licença aos demais colegas para tocar essa conversa aqui entre nós, mas com o Eduardo Ribeiro e o Paulo Marinho nos representando a todos nós, para detalhar as ações em torno do movimento B-Story, começando com Paulo Marinho, amigo e colega de longa data, que inclusive eu tive a satisfação de entrevistar em um dos programas da Rádio Mega Brasil Online, o Café Cultural, à época que era comandado por mim, quando do lançamento do seu livro, Paulo, Mina de Amor. Não sei se você vai lembrar disso. Paulo, muito obrigado pela parceria e por estar aqui conosco neste importante momento. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço. Eu e o Daniel precisamos agradecer a vocês, porque hoje vamos anunciar um empreendimento de extrema relevância que tem como alicerce justamente a trajetória de vocês, que é uma trajetória de compartilhamento, de relacionamento, de fortalecimento do mercado, de visibilidade para as pessoas. E que é o que a gente quer fazer aqui, com muito louvor. Então, eu que agradeço e vamos juntos nessa empreitada maravilhosa. Muito bem, Paulo, vamos começar então matando a curiosidade das pessoas. Por que B-Story? Olha, porque B-Story o nome, a marca, muito bem projetada e criada pelo Vitor Patot, que é um designer extremamente experiente, amigo de longa data, principalmente do Daniel, quando ainda na CCR. E a ideia do Vitor é muito interessante, porque o B vem do verbo to be, né? Ser, estar, fazer acontecer, né? Story da história, da experiência, do legado, não é verdade? Quer dizer, então unimos as duas coisas. Vamos valorizar esse fazer, esse cocriar, né? Esse colaborar, né? Então as histórias e os legados estarão sendo compartilhados e, ao mesmo tempo, terão visibilidade para que as pessoas possam compartilhar, possam co-criar. Nós estamos vivendo uma era da colaboração, Marco. Essa era não tem volta mais. Então, quem não entender que o mundo é o mundo da colaboração vai perder o bonde. E nós estamos indo nessa direção, né? Então, Be Story é um movimento que chega para catalisar, para unir, para convidar as pessoas a refletir e a atuar em prol dessa causa que é o derrubar o preconceito contra as pessoas 50 a mais. É ir fazer o bom combate ao etarismo. Vou pegar uma carona na sua fala sobre movimento, né? E queria saber se B-Story é uma iniciativa isolada ou é um movimento maior. É um movimento maior, sem qualquer arrogância. eh, e até porque, Marco, aqui também tem, não é assim, caiu do céu, mas tem um alicerce aqui. A trajetória do GECOM é uma trajetória, um grupo de empresarial de comunicação com essas 4 empresas que são muito importantes para o processo de fortalecimento do mercado de comunicação e reputação corporativa brasileira, ela se ancora nisso, né? Se ancora nessa. No fundo, o GECOM faz esse papel, né? Que é congregar, catalisar e dar visibilidade às diversas competências, experiências, legados
né? Então, nós queremos fazer isso com a BeStory, né? A BeStory ser um hub, na verdade, não concorremos com ninguém. Nosso amigo Hélio Garcia colocava isso outro dia. Não concorremos com ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós queremos é o contrário, queremos que todos venham conosco. E sem qualquer arrogância, a gente quer. Nós estamos nos posicionando como um hub e, ao mesmo tempo, convidando. Nós estamos convidando. Já tem muita organização, muita instituição, muita ONG, muita empresa fazendo trabalhos lindos, inclusive seja na área de eventos, de relacionamentos, mas também na área de dados, de pesquisas, de informações. Queremos todas essas pessoas conosco. E por isso nós vamos dar visibilidade também a essas pessoas, esses profissionais, as empresas, todo mundo que está nessa área, porque essa causa é uma causa extremamente fundamental, né? Então, é uma causa que permite que as pessoas 50 a mais possam dar uma contribuição maravilhosa para a sociedade. E outra coisa, tem um ponto de partida aqui que é o seguinte: não é a coisa estanque. Ah, você 50 a mais está lá, eu sou 10 mais, 20 mais, estou aqui. Não, ao contrário. Queremos que todo mundo esteja junto no mesmo movimento. Agora, Paulo, quer dizer, você nos diz que o movimento B-Story está posicionado como um hub, mas existem vários projetos e ações de combate ao etarismo que já estão em curso na sociedade. É assim que ele se insere nesse ecossistema, quer dizer, ele não é um projeto a mais, mas ele é um catalisador de todos os projetos? É justamente por aí. Esse é o posicionamento que a gente decidiu adotar. Por isso que eu disse que é sem arrogância, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, mas é o contrário até. É até de humildade humildade no bom sentido da palavra, que é o seguinte: venham conosco. Venham conosco, porque a gente quer também dar visibilidade a vocês, né? Esses projetos todos, e são muitos projetos bons, de qualidade, né? Não vou aqui citar nomes, pelo amor de Deus, para até não cometer algum equívoco, mas assim, tem muitos desses que a gente vai querer que estejam conosco, tá certo? Quer dizer, porque o nosso objetivo aqui é a causa. Nós estamos aqui em nome da causa. Nós queremos que essa causa, que é o bom combate ao etarismo, seja cada vez mais forte, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? Falar em uma sociedade melhor passa também pela miscigenação, né? Por essa mistura das gerações, né? Como é bom profissionais, pessoas 50 a mais que tiveram experiências, ainda têm experiências maravilhosas ao longo da vida, como é bom poder trocar, agregar os mais jovens que estão chegando. Então, assim, zero competição, Marco, zero. Nós não estamos aqui para aqui, não é Fla-Flu, aqui não é, não, desculpa. Nós não estamos, nós queremos todo mundo jogando em prol dessa causa. Agora, Paulo, na abertura eu fiz algumas referências sobre alguns movimentos, algumas ações que acontecem em países da Europa, em países da Ásia também. E eu queria saber de você, qual a diferença, ou quais são as diferenças, se é que existem mais de uma, nas abordagens deste tema de etarismo na Europa, de um modo geral, em relação à América Latina? Bom, pelo que os estudos que a gente tem visto, em se tratando, por exemplo, de América Latina, o envelhecimento no Brasil ocorre a passos mais largos, tá? Então, assim, não só de quantidade, o volume é maior, mas esse envelhecimento ele ocorre numa velocidade maior. Então, o Brasil, com todo respeito também, pode ser um líder dessa, né? Deve ser, né? Deve ser um líder dessa causa em termos de América Latina. E B-Story está aqui, nós estamos aqui nos colocando em prol disso, né? Porque não queremos governos junto conosco, queremos empresas, queremos instituições. Aqui para nós não vai importar aqui o segmento. Então, a forma onde está, a estrutura. Então, é importante que venham conosco se estão comprometidos com essa causa. E o Brasil pode dar um bom exemplo nisso, né? Em questão da Europa, você vê que tem um envelhecimento já mais acelerado, mas tem experiências já bastante interessantes em Espanha,
Eu vi um dado hoje, Espanha já está com quase 40% de população na casa dos 60, né? Então, volume maior, né? Nós estamos ainda na casa aqui dos 50, o Brasil beira aí os 25, 26, 27% da população nessa faixa etária, 50 a mais. Quer dizer, os números estão crescendo rapidamente. Agora, acredito que uma abordagem interessante, Marco, e que a IBSTORY se propõe a contribuir para quebrar um pouco isso, para essa coisa porque a coisa da pecha, né? A pecha não tem nada contra a palavra idoso, nada contra, pelo amor de Deus, né? Mas fica essa pecha. Então, eu acho que a gente tem um espaço enorme para contribuir para que o aspecto reputacional dessa causa também se transforme. Sobre as questões culturais, inclusive, a gente vai falar um pouquinho, continuar na conversa com o Paulo, mas primeiro eu vou fazer um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes com mais detalhes sobre o movimento B-Story, que nasce hoje aqui nesta live e vem para fazer histórias. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. En 2025, el prestigioso Premio Jatoba PR ofrece una gran oportunidad para los profesionales de la comunicación que trabajan en Hispanoamérica. Se trata de la creación de 5 nuevas categorías exclusivas para casos de comunicación en español, producidos por empresas y agencias con sedes centrales o filiales en los países de Hispanoamérica. Si su organización o agencia tiene uno o más casos en asesoría de prensa y relación con los medios, campaña de comunicación, campaña institucional y utilidad pública, comunicación integrada, proyecto especial o relación con influencers, su lugar está en el Premio Jatoba PR 2025. Cada categoría clasifica hasta 5 casos para las shortlists de la premiación. Todos los finalistas serán reconocidos con certificados y el ganador de cada categoría recibirá además el trofeo Jatoba PR. Los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la cena de gala de la premiación, que tendrá lugar el 1 de diciembre en el Hotel Renaissance, en Sao Paulo, Brasil. No pierda la oportunidad de transformar su caso regional en un caso reconocido en toda América Latina. Olá, estamos de volta com este Comunicação SA especial. Acabei me apoderando aqui do nosso conteúdo de hoje. Vou fazer essa transmissão também no programa Comunicação SA da nossa Rádio TV Mega Brasil online, que marca o lançamento do movimento B-Story, experiência que transforma, uma iniciativa que reúne de um lado o GECOM, o Grupo Empresarial de Comunicação, e de outro os irmãos Paulo e Daniel Marinho. E eu volto aqui com o Paulo Marinho. Paulo, pegando o gancho do encerramento do bloco anterior, questões culturais, elas também podem afetar de alguma forma o enfrentamento ao preconceito com base no etarismo. E, além disso, eu queria perguntar a você o seguinte: aspectos sociais, as questões relacionadas ao etarismo, elas podem representar problemas ou desafios econômicos para os países e, consequentemente, para a sociedade como um todo? Esse ponto é bastante importante, Marco. Você tocou numa questão aí extremamente importante. É muito difícil a gente falar na inserção, na maior visibilidade, na maior atuação da população 50 a mais, sendo que a gente tem problemas estruturais de sociedades, sociais, culturais, que ainda precisam avançar muito. A gente gostaria de contribuir para isso. O B-Story gostaria muito de contribuir para sensibilizar governos, né, empresas, instituições, para que possam atuar mais fortemente em prol dessa causa
e, portanto, contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas 50 a mais, né? Então, não dá para a gente só falar na contribuição, no sentido de compartilhamento, de difusão de conhecimento, sem ter um cuidado muito especial para questões que envolvem essa população, né? Então, a gente gostaria muito de contribuir para isso também e vamos fazer conversas bastante importantes com governos, instituições que possam, para que a gente possa contribuir para reverter a reversão do cenário, né? Bom, as empresas elas têm sido chamadas ultimamente até muitas vezes para cumprir papéis de políticas de Estado, que seriam de políticas de Estado. E, no seu ponto de vista, o combate ao etarismo também passa por essa participação? De que forma que as empresas e profissionais podem participar desse movimento B-Story, a experiência que transforma? Eu não tenho dúvida nenhuma que passa por isso, sim. Aqui é muito Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Como é que você vai? Você sabe muito bem, eu venho de uma trajetória no Itaú, maior banco da América Latina. Nós estamos falando de uma população geral lá, hoje acho que o Itaú já está beirando aí os 120, 130 mil colaboradores, né? Imagina se a gente agora joga isso para o Brasil inteiro, com tanta empresa potente, né, grande, né, e que tem responsabilidade social, econômica, muito importante nos seus entornos e para a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que essas empresas elas têm que contribuir, devem participar, porque não só no benefício interno para elas, porque as empresas ganham muito com essa inserção e essa mistura e essa troca, Marco. Não é verdade? Nós estamos, no momento que a gente fala que inovação é a palavra-chave, né, que estamos falando de inteligência artificial e tudo, a inovação é o que vai nos levar a um mundo melhor. E as empresas só vão ser melhores se elas inovarem. E inovação passa por essa mistura, por essa mescla, né? A troca de ideias, o conhecimento que a população 50 a mais pode, atuando como mentores, consultores, e nós vamos querer atuar muito com esse processo de mentoria, né? Muito, vamos estar. E aí já fica o convite aqui, né? Profissionais com carreiras importantes, trajetórias importantes, e que possam trazer esse legado para atuar como mentores aqui no projeto B-Story, né? Então, o movimento B-Story também quer dar essa contribuição e quer convidar as empresas e os profissionais dessas empresas a virem conosco para ajudar a mudança do cenário de preconceito, né? Precisamos acabar com assim como nós estamos falando de diversidade, né? O assunto aqui é diversidade, né? E esses preconceitos todos, gênero, raça, idade, quer dizer, isso tudo tem que acabar, porque nós precisamos de uma sociedade que troque mais, que colabore mais, né? O Paulo, significa então que o conhecimento acaba se sobrepondo à energia da juventude? Porque eu pergunto isso porque houve um momento em que, de um modo geral, na história recente, houve uma valorização do sangue novo que chegava nas empresas e em detrimento dos mais experientes, né? Isso começa a se reverter. Quer dizer, essa experiência acumulada ao longo dos anos, finalmente cai uma ficha de que isso também é um ativo para a empresa? Não tenho dúvida nenhuma, um baita ativo, um baita ativo. O jovem, o jovem que está, e eu concordo com você, realmente houve essa onda toda, e ainda há, né, Marco, ainda há, né, de um Necessária, rejuvenescimento né, Paulo? necessária, extremamente necessária. Pergunta que eu faço, Marco, é quem de nós, até quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo e nós aqui, quem de nós não teve um mentor lá atrás? Eu tive vários. Eu fui repórter há muitos anos. Eu tive jornalistas muito em Belo Horizonte, que é de onde que eu vim, mas, pelo amor de Deus, que me ajudaram, né? Mestres do jornalismo que me ajudaram. E eu foca, né, no jornalismo, o profissional que está chegando, que acabou de formar, é chamado de foca, né, para quem não. Mas essa língua, eu era um foca ali, e estou lá, me ajudaram imensamente, né? Se eu fiz uma trajetória importante no jornalismo, eu te confesso, não estão mais aqui, alguns deles, mas assim, me ajudaram muito,
me ajudaram muito na visão crítica, né? O olhar, como você constrói uma reportagem, como lidar com as fontes. Fui repórter de polícia, como é que você... Né? Essa questão do delegado, do detetive, você tem a construção de fonte, como é que você, em busca do furo, né? Estou dando exemplo do jornalismo aqui, mas vale para tudo, né? Tive isso no Itaú também, na minha trajetória, tanta gente que foi mentor, que foi... É muito importante. Eu acho que o jovem agradece, eu tenho certeza absoluta. Eu diria que eles continuam aqui através de você, né, Paulo? Paulo, eu queria te agradecer a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo agora, porque daqui a pouco nós vamos receber mais um convidado aqui nesta live de hoje para trazer mais detalhes sobre o movimento B-Story, que nasce hoje aqui conosco nesta live e que vem para fazer história. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você conhece o banco de cases do Prêmio Jatobá Piar? Após a entrega do troféu, todos os cases inscritos participam do banco de cases. Essa é uma vitrine comercial inédita, um jeito inovador de mostrar as conquistas da comunicação corporativa do Brasil e da América Latina. Com acesso livre e mais de 6.000 visualizações por mês, o banco de cases Jatobá Piar permite que empresas interessadas procurem pelos melhores cases e serviços de alta qualidade. Não perca essa oportunidade e venha fazer história com a gente. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube, no canal da Mega Brasil e também no canal do GECOM. Estamos de volta nesta transmissão, nesta live que marca o lançamento do movimento B-Story, experiência que transforma, uma iniciativa que reúne, como eu já disse, de um lado o GECOM, um grupo empresarial de comunicação, e de outro os irmãos Paulo e Daniel Marinho. Eu chamo agora para essa roda de conversa o Eduardo Ribeiro, diretor do GECOM, a quem também dou as boas-vindas em nome daqueles que estão nos assistindo também. Eduardo, no Brasil, o Estatuto do Idoso, ele já estabelece direitos e pune a discriminação contra pessoas idosas. E há projetos de leis e iniciativas em andamento para fortalecer o combate ao etarismo, tanto no âmbito legal quanto na promoção de uma cultura mais inclusiva. Mas na prática, Edu, como o tema vem sendo tratado no Brasil e em especial no âmbito das empresas? Olá, Marco. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, dependendo do horário que estiver nos ouvindo e vendo. A questão, eu acho que a questão central, a questão primária, é o que se faz com a experiência adquirida ao longo de 30, 40 anos, 20 anos, enfim, o tempo que for, no Brasil, né? No Brasil e no mundo, mas nós estamos falando no Brasil, que é o nosso horizonte. O que se faz é jogar fora, Marco. É uma coisa absolutamente inaceitável, né? Uma pessoa que chega aos 50 anos é demitida porque vai se querer reduzir o salário, vai se querer fazer cortes para economizar, vai se trazer os mais jovens, que é natural que você traga, mas essa experiência que chega muitas vezes no auge da sua capacidade, né? No auge da sua capacidade intelectual, física inclusive, é jogada fora. Não é um desperdício só para a pessoa, só para o profissional, só para o executivo, é um desperdício para o país, é um desperdício econômico, porque essa pessoa, se ela não conseguir se recolocar, ela vai mudar de área, vai fazer outras coisas, vai fazer certamente bem feita, porque são pessoas talentosas e com qualidade, mas o que se dá é que quem perde com isso? Perde o país e a sociedade brasileira. Então, há anos a gente vem vendo isso, mais especificamente na comunicação corporativa, que é o nosso mundo mais, que a gente vê mais de perto,
E, assim, não dá para se conformar com isso, né? Porque o que acontece é que essas pessoas vai chegando nesse patamar, muitas vezes saem e não conseguem o retorno. E como é que você não vai fazer nada sobre isso, né? É impossível não fazer nada, né? Há anos a gente vem pensando em alternativas do que poderia ser feito no mercado para agrupar, para valorizar esse trabalho, para valorizar essas pessoas, né? E agora surge essa oportunidade, né? Essa oportunidade nessa conversa nossa do GECOM com o Paulo e Daniel Marinho, de ter uma iniciativa, ter um empreendimento que tem esse foco de você aproveitar a experiência, né? Não é tratar isso como dar mais longevidade às pessoas, não, é um resgate econômico, inclusive, da atividade profissional, que a gente tem que fazer, é uma coisa é, necessária, né? E as leis que estão aí são importantes, mas a verdade é que a gente vê que as leis existem, mas nem sempre são cumpridas, né? E é difícil, se a sociedade não se engajar, as leis vão ser meramente decorativas, Marco. O movimento B-Story, já como disse o Paulo Marinho nos blocos anteriores, se propõe a ser um hub das ações que já existem de conscientização em nossa sociedade, de combate ao etarismo. Mas ele também ele se propõe a promover algumas outras ações, né, de incentivo nessa direção, de reconhecimento da experiência daqueles que com uma idade acima de 50 anos, e inclui também uma premiação. E sobre ela que eu queria que você detalhasse um pouco mais, Edu. Como que nasceu a ideia de incluir uma premiação nesse projeto e a quem ela se destina? E mais do que isso, ela é uma premiação para pessoas, é uma premiação para organizações, quem que pode concorrer e como será o critério de escolha e valores? Várias perguntas numa só. Me ajuda aí, porque eu ficaria aqui a tarde inteira falando, ou a manhã inteira, falando do prêmio, né? Nós, no GECOM e nas conversas com o Paulo e Daniel, nós viemos evoluindo em o que poderíamos fazer, né? Dessas conversas, bom, vamos nos organizar. Aí nos organizamos, vamos ter um nome, vamos ter um posicionamento, vamos ter uma marca, né? Vamos definir as iniciativas que a gente vai fazer. Nós construímos isso do zero, Marco, né? É uma coisa difícil você construir uma coisa nessa magnitude do zero, porque são muitas respostas que a gente precisa ter para as perguntas feitas, né? E nesse processo todo surgiu a ideia de fazer uma premiação. Por que fazer uma premiação? A premiação é o primeiro, talvez é o requisito básico para você engajar qualquer mercado, porque é o reconhecimento, né? É a forma que você tem de chegar aos públicos que você quer, reconhecendo de uma forma profissional e de uma forma relevante. E aí, a nossa ideia de fazer essa premiação foi de alargar, inclusive, o nosso espectro, porque todos nós somos muito originários da comunicação, temos um olhar muito forte, muito grande para a comunicação, mas a gente não fez esse projeto para a área de comunicação. A gente fez esse projeto para a área do combate ao etarismo. E o etarismo está em todas as áreas, não está só na comunicação. Mas aí a gente achou que valeria a pena a gente fazer uma premiação que atingisse todos os segmentos possíveis da economia, da sociedade, através da comunicação, através dos nossos colegas de comunicação, os colegas que a gente conhece, obviamente, que nos conhecem também, que também estão nessa causa, também defendem essa causa, e eles têm uma atuação transversal nas organizações, né? Eles cuidam da comunicação, mas eles têm uma conversa com todas as áreas da comunicação, portanto, em todas as áreas que nos interessa prestigiar. E aí a gente decidiu criar o Prêmio Bistori como ponto de partida do movimento, porque ele é uma coisa que está no nosso DNA do GECOM, né? Nós já fazemos o Prêmio Jatobá há 8 anos, a gente está indo para o 9º ano, com muito sucesso, com uma repercussão muito grande,
E ele nos dá essa base, esse lastro para nos aventurarmos, né, no bom sentido, a fazer uma premiação mais ambiciosa ainda, que é uma premiação para uma causa, né, uma iniciativa que toda a sociedade está de olho. E aí a gente pegou todos esses setores, Marco, falando um pouquinho mais da premiação propriamente dita, subdividimos ela, agrupando os vários setores, porque senão ia ficar uma coisa muito extensa, né? Chegamos a 12 setores, agrupando, siderurgia, metalurgia, né? Finanças, seguros, e assim por diante, na área profissional, e fizemos 3 categorias, então são 12 categorias profissionais e 3 categorias organizacionais. Essas organizacionais são os 3 setores principais da economia, né? Comércio, indústria e serviços. E com Então, ele é isso, destinado também a organizações. ele também é destinado às organizações. Ela também estará nos profissionais, porque muitas das iniciativas profissionais são feitas dentro das organizações, né? Mas aí dentro dessas a gente vai distribuí-las pelas organizações para ver, e aí a gente vai fazer as indicações vão ser julgadas, vai ter uma lista de finalistas, depois a lista dos vencedores. A gente vai premiar com medalha de bronze, prata e ouro, né, as iniciativas em cada um desses 12 setores, desses 3 setores organizacionais. E, Marco, assim, acho que uma grande sacada, talvez, da premiação é como a gente vai compor o conselho que vai administrar isso, o grupo, o grande júri, que a gente está chamando de conselho maestro, né? É um conselho que vai reger o prêmio, que vai ser integrado pelos os nossos colegas executivos de comunicação. Nós vamos convidar, o Paulo vai liderar esse processo todo, convidar os executivos de comunicação para integrar esse conselho, não para trabalhar, a gente não quer dar trabalho, a gente quer ter apoio, quer ter prestígio junto, né? E quer dar visibilidade ao prêmio através desses nossos colegas que serão certamente embaixadores da premiação e do movimento como um todo. E esse conselho, ele vai ter executivos de todas as áreas, né, de comunicação, mas de todos os segmentos econômicos, eu quero dizer, né, indústria, finanças, de bancos, de seguradoras, de montadoras de automóveis e por aí vai. E depois esse conselho maestro, que vai ter essa finalidade de olhar, de nos apoiar, de trocar ideias, etc., ele será subdividido em conselhos orquestrais. Estamos fazendo um paralelo com a música, porque é a nobreza do projeto. A gente realmente tem a ideia de dar nobreza a esse projeto, porque a causa é nobre, né? E esses conselhos orquestrais serão subdivididos de acordo com as categorias, cada um em sua área de especialização, dos que estão na ativa, né? Porque esse conselho será feito predominantemente por colegas que estão na ativa, né? Não por colegas que estão hoje fora do mercado. Poderá ter também, não tem nenhuma restrição, não vamos ser nós que vamos fazer esse tipo de censura. Mas a gente quer pegar os profissionais da ativa para levar a causa para dentro, né, das organizações e para trazer dessas organizações subsídios para todo esse projeto. E aí esse conselho, que vai estar subdividido, ele vai ser responsável por indicar iniciativas para serem analisadas para premiação e depois será também responsável pelo julgamento dessas ações. Então nós vamos ter aí uma atuação dos conselheiros desse conselho dupla, né? Primeiro, fazendo essa integração conosco. Segundo, fazendo indicação e julgamento das iniciativas que irão disputar o prêmio Bistori, a experiência que transforma. Não sei se falei demais, mas em linhas gerais é isso, Marco. Não falou o suficiente. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a última parte desse nosso encontro. Não saia daí, que voltamos em instantes com o movimento B-Story, como o Edu bem lembrou, um importante instrumento de reconhecimento ao conhecimento humano. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Você sabia que no Prêmio Jatobá PR, tanto as agências de comunicação, grandes e boutiques, como as organizações empresariais ou públicas podem comprar inscrições antecipadamente, garantindo um bom desconto? Mas para isso você não precisa correr para ter seu case pronto. Você pode comprar e fazer o upload das informações depois, até a data final das inscrições, em 30 de setembro. Da mesma forma, você pode fazer o upload do case de imediato e pagar depois, respeitando a data final de inscrição. O Prêmio Jatobá PR quer facilitar e estimular a participação dos grandes talentos do PR do nosso país. Cadastre seus cases e mostre toda a sua expertise no maior evento de PR da América Latina. Olá, estamos de volta com a live de lançamento do B-Story, movimento B-Story, experiência que transforma. Vamos ao último bloco desse encontro de hoje, que marca o lançamento desse movimento, e eu sigo aqui com o Eduardo Ribeiro. Edu, como que será feita a divulgação do prêmio para o mercado? Nós temos aqui em mãos os veículos da Mega Brasil, jornalistas e companhia também. Esse seguramente será um dos meios pelos quais a gente fará chegar as informações ao mercado. Mas como que como o GECOM e os nossos parceiros, os irmãos Paulo e Daniel Marinho, imaginam a divulgação para o mercado e como que as pessoas e organizações poderão se inscrever para concorrer ao prêmio? Bom, Marco, é importante dizer, né, antes de entrar na resposta, que o movimento B-Story é um movimento voluntário, voluntarioso nosso, mas ele pretende ser autossuficiente, sustentável, né? Nós iremos buscar recursos para organizar todas essas nossas iniciativas, com as organizações, com o poder público, com fundações, né? Nós vamos nos empenhar para atrair recursos e estamos investindo, fazendo investimentos próprios, né? Tanto nós, no GECOM, quanto os executivos irmãos Paulo e Daniel Marinho, e a gente vai fazer porque isso é importante, né? Que ele traga recursos para poder, inclusive, avançar, evoluir e etc., né? E com isso a gente vai ganhar fôlego para poder avançar em todas as direções que a gente pretende seguir com o projeto, né? E aí, Marco, acho que eu vou ter que repetir porque eu esqueci a pergunta. Fui falar disso e esqueci a pergunta. Não, como que se pode participar do prêmio? Como é que é o processo de inscrição? Você falou um pouco isso no bloco anterior, mas a qualquer empresa ela pode indicar dentro de uma plataforma. Como é que vai acontecer essa indicação? É por meio de uma plataforma, por exemplo? Então, Marco, a ideia do Conselho Maestro é um pouco essa, né? Que você possa estar dentro das organizações com um olhar, né? Quando você tem um executivo na organização, fala, olha, veja se tem aí dentro da sua organização iniciativas que tenham a ver com antietarismo. E essas pessoas poderão inscrever essas iniciativas, não vamos chamar de case, porque são iniciativas, pode ser um livro, pode ser um processo de contratação, pode ser um concurso, enfim, iniciativas criativas, mais tradicionais, né? A gente também vai abrir isso para o mercado, né? Porque a hora que você perguntou muito da divulgação, obviamente que na área de comunicação a gente chega muito forte, né? Com os nossos produtos, os nossos os nossos veículos no Jornalistas e Companhia e na Mega Brasil, a gente chega muito forte na área de comunicação, mas a gente acredita que estamos buscando já uma parceria com uma assessoria de imprensa para nos assessorar, e eu tinha falado da ideia dos recursos por isso, porque nós precisamos o máximo possível profissionalizar. Até lá, vamos trabalhar muito com pro bono, né? com
com organizações que nos apoiem, que estejam ao nosso lado, que a gente vai aproveitar para divulgar também, serão todos nossos parceiros, né? E terão a visibilidade junto ao nosso lado. A gente acredita que a imprensa tradicional poderá divulgar, não de uma forma massiva, né? Mas poderá divulgar coisas pontuais, ou alguma coisa mais alentada, quando for o caso. A gente também acredita que as próprias organizações poderão fazer essa divulgação internamente pelos seus veículos, né? Seus veículos tradicionais de comunicação interna, né? Tem esse processo, tem esse prêmio, né? Veja se você tem uma, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos usar a nossa expertise de profissionais de assessoria de imprensa, todos nós, né? Para buscar o máximo de divulgação possível. E a inscrição será dessa forma, né? Será através do conselho, mas não exclusivamente. Nós mesmos, da organização, estaremos atentos, olhando para o mercado, para iniciativas que tenham a ver com esse universo, com essa causa, para poder incentivar a inscrição. E depois, obviamente, vai haver o julgamento. Nós estamos já com datas definidas, local definido para premiação, e acho que vai ser uma festa muito bonita que a gente vai conseguir organizar. Nós já temos essa data que poderíamos divulgar já, Eduardo? Podemos, nós já definimos a data de 2 de fevereiro de 2026 para fazer a festa de premiação. Já definimos o local, vamos fazer no Centro de Convenções Rebouças, um parceiro antigo da Mega Brasil, inclusive, que fica ali na área do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Para quem é de São Paulo é mais fácil identificar. Isso já está tudo acertado. Agora, obviamente, tem todo o trabalho de lançamento, de preparação, de convencimento das pessoas para poder participar desse projeto que é um sonho antigo, Marco, é um sonho antigo meu, tenho certeza que seu, porque temos conversado sobre isso já há muito tempo, do GECOM, porque a gente tem levado esse assunto desde o começo, mas nós nunca tínhamos conseguido avançar num projeto concreto, né? E dessa vez a gente conseguiu. É difícil, é duro, a gente tem trabalhado muito nesse projeto, né? Tem sido uma jornada exaustiva, mas incrível. Você prepara tudo, né, do zero, tentar entender esse universo, ver de que forma que você pode contribuir. A gente viu que o Paulo falou aí das coisas mais importantes que a gente, de engajamento, de envolvimento das organizações, mas é um sonho antigo, né? No que depender da gente, vai ser um gol de placa para o mercado, e a gente tem a esperança de que o mercado reaja bem, e não é por ser um projeto nosso. E, na verdade, nós estamos sendo, como é que se diz? Nós estamos sendo um agente, né, de colocar isso no mercado, né? Na hora que ele entrar no mercado, provavelmente ele vai ganhar força própria, vai ganhar asas próprias e vai ter um futuro brilhante, tenho certeza. Muito bem, eu agradeço ao Eduardo Ribeiro pela sua participação nessa live de lançamento do movimento B-Story, experiência que transforma. Obrigado pela sua participação, Edu. Eu convido você que nos acompanhou até aqui que se junte a nós em mais essa importante jornada em prol da valorização da experiência e do conhecimento acumulados ao longo de uma trajetória profissional. Peço também que fique atento, que você fique atenta as divulgações que a partir de agora chegarão a você por meio dos nossos veículos, também pelo meio dos nossos veículos, trazendo orientações e novidades sobre esse importante movimento que dá aqui os seus primeiros passos. Estamos dando os nossos primeiros passos a partir de agora e para o qual o seu apoio e a sua participação ativa é fundamental para o sucesso dessa jornada, que não é do GECOM, não é dos irmãos Paulo e Daniel Marinho, não é do Brasil, mas é de toda a sociedade planetária. Como eu disse na abertura, todos nós trilhamos esse caminho, seguimos nessa mesma direção. Então, é justo que a gente pense também, até por uma questão de cuidado próprio, né, em que a sociedade reconheça esses valores acumulados ao longo de uma vida, ao longo de uma profissão. Eu lembro que esse movimento anti-etarismo é uma bandeira global. E eu,
você, toda a sociedade, não poderíamos ficar de fora. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Vamos seguir aí com o movimento B-Story, né? A experiência que todos nós temos, a experiência que transforma. Até lá.